Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de função exponencial. Nas aulas anteriores, a gente viu propriedades de potenciação, radiciação e notação científica. Agora, na aula 8, nós vamos, de fato, começar o estudo da função exponencial. Começaremos com a definição e algumas de suas características. Vamos apresentar a lei da função exponencial, algumas de suas propriedades e, ao final, faremos dois gráficos, um com o comportamento de uma função crescente e o outro com o comportamento de uma função decrescente. Ok? Muito bem. Função exponencial. Se A é maior que zero e A diferente de 1, dizemos que a função de domínio reais e contradomínio reais é uma função exponencial se f de x igual a elevado a x. Então, note que o expoente é a variável x. Esses valores de A, eles têm que estar com essas condições. Então, vou pegar aqui os valores de A. Esse A não pode ser 0, não pode ser 1. Ele tem que estar ou entre 0 e 1 ou maior que 1. Vamos pensar em alguns exemplos não permitidos para justificar que o A ele tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0, portanto não pode ser negativa e também não pode ser o número 1. Então vamos pensar nesse primeiro exemplo. f de x igual a menos 2. Então se essa base A for menos 2, se a gente tomar aqui o f de meio, já que o meu domínio é o conjunto dos números reais, então o x pode ser qualquer valor. Se eu pego aqui meio, f de meio igual a menos 2 elevado a meio. E aí eu vou transformar, quando eu tenho expoente fracionário, a gente transforma em raiz. Vamos recordar, quem está no denominador vai para fora, aqui o 2. E quem está no numerador vai para dentro. E aí eu vou ter raiz quadrada de menos 2. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. O domínio pode ser qualquer valor, é o x. Agora o y é o resultado nosso. Ele tem que existir aqui dentro do contradomínio. Não existe. Então, nesse caso, está justificado porque que não podemos pegar o A, valor negativo, menos 3, menos 4, menos 1, não pode, por conta dessa situação. Aqui temos um exemplo. Por que também não pode ter zero na base A? Porque se eu tomar aqui o f de um valor negativo, por exemplo, menos 3, f de menos 3 vai ser 0 elevado a menos 3. Isso aqui não está definido, porque quando o índice é negativo, eu tenho que inverter para 1 sobre 0 elevado a 3. É 1 sobre 0. E isso aqui também não existe dentro do conjunto dos números reais e também não vai existir em qualquer conjunto. O zero não pode ser o denominador. Não existe uma divisão de um número por zero. Então, nesse caso, está justificado que a base não pode ser 0. E, finalmente, por que ela não pode ser o número 1? A justificativa é porque, senão, vai dar uma função constante. Para qualquer valor que eu pegue em x aqui, por exemplo, vamos tomar o f de 4. Vai ser 1 elevado a 4, que é 1. Se eu pegar outro valor grande, f de 2000, vai ser 1 elevado a 2000. Eu vou ter aqui uma função que sempre vai dar 1, uma função constante. Então a justificativa é que não pode o A ser 1, senão vai dar uma função constante. Como nós temos função exponencial, ou ela é crescente ou decrescente, a gente vai ver a partir de agora nas propriedades. Então, alguns exemplos que justificam essa situação. Ok? Vamos às propriedades. Primeira propriedade, obviamente, definida a função fx igual a elevado a x. Nós vamos ver mais adiante que essa é uma função simples. Eu posso, por exemplo, multiplicar ela por uma constante, posso somar, enfim. A primeira propriedade diz que se o x for igual a 0, a função de 0 vai ser substituir no lugar do x o 0. Fica a elevado a 0. E a elevado a 0 vai ser 1, porque o valor da base a gente já definiu anteriormente, vai ser um número diferente de 0,
diferente de 1, não podendo ser negativo, né? Então, é um número maior que 0 e diferente de 1. Então, esse A pertence aos reais positivos e não pode ser o número 1. Então, a gente já garante que se o A não for 0, qualquer número elevado a 0 que não seja o próprio 0 na base, vai dar 1. Segunda propriedade, a função de x ela vai ser crescente se somente se o A for maior que 1. A volta também vale. Se eu tenho uma função crescente, isso é porque o A é maior que 1. Aqui eu tenho uma função crescente, para A maior que 1. A volta é a mesma coisa. Se o A for maior que 1, a função é crescente. E se a função for decrescente, né, se ela for decrescente, a função é decrescente, se somente se o A estiver entre 0 e 1. Aqui nós temos uma função decrescente. E se essa base estiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, 1/3, 2/3, a função é decrescente. A gente vai ver isso num gráfico. Faremos 2 gráficos para poder associar essas duas propriedades. E a última propriedade, número 3, a função definida como sendo A elevado a x, já sabemos que o A é maior que 0 e diferente de 1, ela é uma função injetiva ou injetora. Significa que se eu pego 2 valores de x diferentes, x1 diferente de x2, implica nas imagens também serem diferentes. Desenhando aqui os conjuntos, só para ilustrar melhor essa situação que a função é injetiva, se eu pegar um valor x1, eu vou ter o f de x1. Se eu tomo um valor x2, com certeza o f de x2 será diferente do f de x1. Tomando 2 valores distintos no domínio, as imagens também serão diferentes. Isso caracteriza a função exponencial como sendo injetiva. Isso vai ser muito útil quando a gente chegar lá nas equações exponenciais. Ok? Muito bem. Faremos agora 2 gráficos. Um primeiro gráfico é o primeiro caso, para A maior que 1. Se a base for maior que 1, veja o exemplo. 2, pode ser 3, 4, 5, pode até ser fração, por exemplo, 5/4, sem problema algum. Desde que seja maior do que 1. Essa será uma função crescente, e a gente vai observar no próprio gráfico. Vamos pegar valores numéricos aqui, por exemplo, do x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Muito bem. Para x igual a menos 2, vai ficar o f de menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Nós já sabemos que quando eu tenho expoente inteiro negativo, a gente inverte para 1 sobre 2 ao quadrado. Ele fica positivo, dá 1/4. Então, para x igual a menos 2, o y vai ser 1/4. Para x igual a menos 1, o f de menos 1 vai ser 2 a menos 1, a mesma ideia, 1 sobre 2 a 1, que dá meio. Agora fica mais fácil. Quando x for 0, 2 elevado a 0 é 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1 é 2. Quando x é 2, 2 elevado a 2 é 4. Note que à medida que o x aumenta, o y também aumenta, mas não na mesma proporção. Veja, o crescimento no início é pequeno. À medida que eu vou aumentando o valor de x, esse aumento vai ser muito grande. Esse é o comportamento da função exponencial. Ela cresce pouco no início, depois ela vai crescer muito mais. Vamos marcar esses pontos no gráfico. Menos 2, vamos pensar aqui, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. Vamos colocar melhor aqui na escala, com o tamanho aqui próximo. Menos 1, menos 2. Então, o primeiro ponto, menos 2 e 1/4. Aqui eu tenho meio. 1/4 é a metade de meio. Então, vamos ter aqui um ponto quase próximo do eixo x.
Segundo ponto, menos 1 e meio. Menos 1 para x, meio para y. Já podemos perceber que ela está crescendo. Estou aumentando o x, o y está aumentando. Aqui a gente já percebeu isso. 0 e 1. 0 e 1. 1 e 2. Vou pegar aqui 1 e 2. Está muito escala, mas vai dar para a gente construir o gráfico. Finalmente 2 e 4, obviamente podemos pegar mais pontos. Mas aqui já é suficiente para a gente entender que a função ela vai ter um comportamento não de uma reta, e sim de uma função exponencial. E um detalhe importante, veja só, o encontro desses pontos, a gente vai perceber que essa função ela não vai tocar o eixo do x. A gente vai chamar essa reta imaginária, onde ela não vai cortar. Ela pode aparecer mais abaixo? Sim, quando a gente tiver outros exemplos. Por exemplo, fx igual a 2 elevado a x menos 4. Ela vai abaixar. Então, essa aqui a gente vai chamar de assíntota, nesse caso horizontal. É a reta onde o gráfico não vai encostar. Chamada de assíntota. É uma assíntota horizontal. Outra ideia importante, à medida que eu vou aumentando aqui para 3, 3 já vai dar 2 elevado à terceira, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Já nem dá para a gente colocar no gráfico. Quando o x, por exemplo, é 10, vai dar 2 a 10, vai dar 1024. Então ela aumenta consideravelmente depois que passa desse intervalo. Então no começo o crescimento é pequeno, mas cada vez mais o crescimento dela vai aumentando de acordo com o aumento do x. Então esse foi um primeiro exemplo, o primeiro caso, para A maior que 1. Agora vamos pegar um exemplo para A entre 0 e 1. Com certeza a função será decrescente. Vamos pegar meio como A. Meio elevado a x. Poderia pegar 2/3, só cuidado, não posso pegar 5/4. 4/5 pode. Por exemplo, posso pegar uma base 900 por 1020. Ela está entre 0 e 1. Basta o numerador ser menor que o denominador. Muito bem, peguei aqui meio para facilitar a construção do gráfico. Vamos substituir os mesmos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que para a função polinomial do segundo grau não é um método eficiente. A gente tem que descobrir o vértice, as raízes, quando é função polinomial do segundo grau. Agora aqui, na função exponencial, esse método vai ser tranquilo. Dá para a gente organizar o esboço do gráfico. Então, para x igual a menos 2, vou ter f de menos 2 vai ser meio elevado a menos 2. E meio elevado a menos 2 eu vou inverter para 2 sobre 1 elevado a 2. Vai dar 4. Então, quando é menos 2, dá 4. Quando o x é menos 1, meio elevado a menos 1, vou inverter para 2 sobre 1 elevado a 1. Vai dar 2 sobre 1 é 2 elevado a 1, 2. Para x igual a 0, meio elevado a 0 é 1. Quando o x é 1, aqui está tranquilo, meio elevado a 1 é meio. E para x igual a 2, meio elevado a 2, 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4. Vai dar 1 quarto. Então, bem parecido com o anterior, porém modifica aqui os valores. Vou apagar esse resultado. Então, se você tiver dificuldade em fazer direto, substitui os valores, aplica a propriedade, vai dar esses que estão aqui. Então, menos 1, meio elevado a menos 1, fazendo aqui de novo, só para ficar mais claro. Quando eu estou com x igual a menos 1, eu vou ter meio elevado a menos 1. Vou inverter para 2 sobre 1 elevado a 1, que é 2 a 1, que é 2. Ok? Então, aplicação das propriedades. Muito bem. Agora vamos marcar os pontos, começando por menos 2 e 4. Então, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Vai ficar um pouco ali. Vou apagar onde eu escrevi que a função é decrescente. Nós vamos perceber que realmente isso vai acontecer. Está aqui
o primeiro ponto. Menos 1 para x e 2 para y. Está aqui o ponto. 0 e 1. 0 para x, 1 para y. 1 e meio. 1 para x, meio para y. 2 e 1/4. 2 e 1/4. Quase próximo do eixo x. Então percebam, nós temos uma função agora exponencial decrescente e essa função ela não vai encostar o eixo x de forma nenhuma. Por isso que nós temos aqui uma reta imaginária que ela não vai encostar essa reta e ela vai ser a nossa assíntota. Então note que o gráfico, quando é um gráfico tranquilo, sem nenhuma multiplicação aqui das bases, né? A nossa assíntota horizontal vai ser sempre o próprio eixo x. E uma curiosidade, para a função a elevado a x, a função com esse comportamento, ela sempre vai cortar o eixo y no ponto 0 e 1, ou seja, no número 1. E o x, a curva não vai encontrar o eixo x. Se a gente retornar no gráfico anterior, nós vamos perceber essa situação. Passamos aqui, a gente também tem o encontro da curva no eixo x, ela vai acontecer no ponto 0 e 1. E o eixo x, a curva não vai encostar nela. Ok? Então, essa é a primeira abordagem, né? Primeira situação envolvendo as funções exponenciais. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.